Sejam muito bem-vindos a mais um MesaCast. Nós estamos aqui para mais um episódio. E eu já estava conversando antes com a Cris, a gente já teve aqui, várias conversas. Hoje vocês estão recebendo a Cris Franco, essa mulher preciosa que eu acostumei e já falei para ela que ela exala o bom perfume de Cristo em todo lugar que ela passa. Cris, obrigada. Obrigada por me receber, obrigada por essa mesa cheia da presença, obrigada pelo seu coração. Para mim é um privilégio ter você aqui com a gente nesse papo de mesa. O privilégio é meu de receber esse convite e poder compartilhar um pouco mais do que a gente vive, né, em Cristo. É lindo a Cris falar isso, porque eu já ouvi algumas histórias antes de nós estarmos aqui ao vivo, então você já vai colocando o seu like aí, já vai compartilhando para as amigas, porque nós precisamos confessar algo para você aqui. Eu já tenho falado que o MesaCast é um ambiente real, é uma realidade de vida normal, aqui não tem cortes, aqui acontecem os BOs, e nós já gravamos, mas não gravou. Vai entender o mistério. E o que eu quero dizer para você? A Cris carrega algo poderoso. Se tá tendo essas batalhas, se tá tendo essa luta para esse podcast, para esse MesaCast sair para você, eu tenho certeza que algo do céu você vai receber. Amém. Então, minha amiga, começa a falar o quão poderoso é a mesa na sua história, porque ela é preciosa. Verdade. Eu sou a Cristina Franco, casada com Humberto Franco e mãe do Lorenzo e do Luiz Franco. E a mesa, ela na nossa casa foi geracional, né? Meus pais são imigrantes no Brasil, foram imigrantes, né, no Brasil, e ali eu tive a oportunidade de viver com tios, avós, e aí meus tios, avós tinham essa cultura da mesa que foi passado para minha mãe, e minha mãe passou para gente, e hoje eu e meu esposo, a gente, né, vive isso e passamos para os nossos filhos. Então, a minha maior preocupação foi que eu aprendi, né, sobre a mesa posta, sobre esses momentos ao redor da mesa, né, momentos de cura, momentos de honra, momentos de palavra revelada, de revelação. Sim. E aí eu tenho 2 filhos e eu imaginei como eu vou transbordar na vida dos meus filhos ou passar para a vida dos meus filhos sobre a mesa, porque eu quero que seja geracional, que o nosso Deus é um Deus geracional. E aí eu falei assim, não, mas eu não vou me conter e me reter. Porque talvez pode pensar assim, a mesa é o lugar da feminilidade, eu tenho 2 meninos, e como que eu passo esse legado para frente? Porque na verdade não é sobre isso. Exatamente, né? E graças a Deus que eu não paralisei por isso, por ter 2 homens, né, dentro de casa, mas com o apoio e a ajuda do meu esposo, a gente realmente viveu, né? A gente vive, não só viveu, nós vivemos ainda a mensagem à mesa. A mensagem à mesa. Cris, e qual que é essa mensagem à mesa que você consegue trazer para nós, que foi algo assim que te marcou, que marca você profundamente, que você fala assim, nossa, isso faz toda a diferença na mesa? Primeiramente isso por ser geracional, né? Segundo, que mesmo os meninos ainda criança, pré-adolescentes e adolescentes, uma coisa que me marcou muito foi que a gente montava a mesa, né? Meu esposo montava a mesa e mesmo eu não estando presente, ele me esperava. Então ali lindo. Já existia uma espera, sabe? A mesa. Então isso acontece até hoje. Uma espera para se conectar, né? Uma espera para poder ouvir, revelar o coração, compartilhar. Uau! Porque eu aprendi que no coração, no lar, o coração é formado. Mas a mesa, ele é conectado. Nossa, então, no lar, o coração é formado. E a mesa, ele é conectado. Uau, é forte. Então, a gente viveu isso muito intensamente. A mesa, a gente teve momentos de honra, a gente teve momentos de cura, a gente teve momentos de espera. E a partir do momento que eu fiz o carisma, né, tivemos aula de tabernáculo, então ali a palavra foi sendo revelada, e aí a nossa mesa também ia recebendo essa palavra revelada, sabe? Uau. Porque era fantástico
a gente ter essa palavra revelada, e aqui na mesa a gente compartilhava, aqui na mesa a gente vivenciava, e eu pude transmitir isso para os meus meninos, né? São homens, então Sim. eu quero deixar bem claro aqui, eu fui mãe de meninos, mas não parou em mim. A cultura da mesa. A cultura da mesa. Não parou em mim e não vai parar neles. Exatamente. E Porque hoje o seu mais velho está casado. O meu mais velho está casado. E você vê as experiências que ele já está desenvolvendo na casa dele, na mesa. Exatamente. A partir da, né? Porque hoje ele já é pastor. Exato. Então hoje ele prepara a mesa para receber as ovelhas. É verdade. Para ter esse momento com as ovelhas, para ter esse momento com as pessoas que caminham ali com ele, ajudando. Uau, e para criar esse ambiente que eu vejo que hoje é muito difícil para muitas pessoas, que é criar um ambiente seguro, não é, Cris? É verdade, verdade. De criar esse ambiente seguro, porque é o que eu falo para as minhas filhas, tudo que vocês precisam saber ou têm dúvida, ou qualquer coisa, tragam para nós, porque vocês estão num ambiente seguro. Exatamente. Né? Então, o que nós falamos para elas também, a gente fala, ó, isso aqui é para ficar em nós, conosco, ou se elas estão perto, que nem você já falou que vocês receberam, né, Cris? Recebiam muitas pessoas na sua casa. Né? Conta essa experiência de você falar assim, ó, as pessoas começavam a sentar e abrir o coração, e aí? Exatamente. Então, a gente trabalha com o Ministério de Família, né? Tem muitos anos, né, que eu e o Humberto trabalhamos com o Ministério de Famílias, né, lá no Espírito Santo a gente era diretor do Pais para Toda a Vida, então a gente recebia muitas pessoas, né, na nossa casa. E ali, aquele momento, à mesa, elas mostravam, né, o seu coração, as suas mazelas, as vulnerabilidades. E aí os nossos filhos bem jovens, bem crianças e até adolescentes, ouviam aquilo. Então ali eu já imputei ao coração deles que a nossa mesa era um lugar seguro. Olha que lindo. Né? Então ali, tudo que se ouvia ali, ficava ali. Sim. E o único lugar que a gente deveria expor algo que a gente escutava à mesa era os pés de Jesus. Uau. No momento de dobrar o joelho e orar, a gente poderia expor ali para Jesus, sabe? Sim. Aquela alegria que foi compartilhada, aquela mazela que foi compartilhada, sim, aquela vulnerabilidade que foi compartilhada. Então a mesa tinha que ser um ambiente seguro. Então isso a gente ensinou e hoje eu vejo eles vivendo isso porque aprendeu. Porque aprendeu. Sabe? Porque sim, a gente teve, eu e o Humberto, nós tivemos essa intencionalidade de ensinar também aos nossos filhos, mas a gente ensinou através de exemplos. Uau, o exemplo, ele arrasta, sabe? É verdade. Então, hoje eles vivem e falam, né? A gente tem o prazer de ouvir, em alguns momentos, em algumas pregações, uma parte do que o Lorenzo viveu, e outro dia ele estava falando isso, né? Que assim, olha, eu aprendi a jejuar, aprendi a batalhar pela minha fé desde 9, 10 anos. Com 15 anos ele dava aula, né? Já. Ele já dava aula de Crown, sério? Curso de finanças da Universidade da Família. Porque a gente, como líder, então, a gente pensa assim, o Crown é um curso de finanças, vamos ficar rico. Não. O Crown moda o caráter cristão. Uau. Então, aquele curso para a gente foi impactante, a gente fez todos os passos com os meninos, né? Cada idade, cada faixa etária existia um curso, eles fizeram, e quando o Lorenzo terminou o curso de adolescente, a gente pediu autorização para a Universidade da Família, e ele foi líder em treinamento ali, né? Então, olha como... E isso tudo... Olha só, Deus já apontando. Era um processo para o propósito. Um propósito maior, exatamente. Nada que a gente passa, nenhuma história é do nada. O Senhor faz tudo cooperar. É verdade. Né, Cris? É verdade. Para o nosso bem e para que os planos dele sejam revelados através de nós. É verdade. Nossa, isso é tão lindo. E, Cris, quando você fala, né, de um lugar seguro, de poder compartilhar com os seus filhos a mesa, de poder preparar a sua mesa. Você veio dessa cultura, né, de aprender. Algumas pessoas não têm essa cultura, mas podem ser intencionais no hoje, né? Mas eu me recordo que uma das coisas que a Cris falou é sobre a diferença da cultura da mesa e da etiqueta mesa.
que como a Cris sempre gostou, gente, de fazer isso, e ela faz com excelência. Vocês precisam ver as mesas que ela... Você vê o amor. A gente vê o seu amor, Amém, Cris. Isso, é isso. A gente não só vê uma louça, a gente não só vê um tom, a gente não só vê uma combinação. A gente vê o amor expresso nos detalhes. É um carinho, é uma paixão, você gosta, você tem o dom, Deus colocou isso. E isso, você tem uma autoridade para falar sobre isso. Só que algumas pessoas só olham para isso e não entendem a essência. Qual foi a fala assim, de outras mulheres, às vezes você lidando com o ensino sobre a mesa, ensinando mesmo sobre a cultura, até mesmo sobre a etiqueta? O que você ouve das pessoas? Eu não vou fazer porque eu não tenho isso, eu não sei combinar, eu não tenho dom. Porque eu ouço muito isso. Eu não tenho dom. Então, se eu não tenho dom, eu não vou fazer. Você já ouviu isso na caminhada aí? Muito, muito. Inclusive, no passado, uma das coisas que me paralisou foi eu realmente expor nas redes sociais sobre as mesas postas e as pessoas falarem, ela tá se exibindo com todas essas louças, com todas essas coisas. Mas me parou das redes sociais, me paralisou das redes sociais, mas não me parou de fazer dentro da minha casa. O seu propósito. O meu propósito nunca foi parado e nunca morreu, né? Isso é maravilhoso. Por causa disso, porque eu sei a importância da mesa, ela é tão importante que no Velho Testamento, no momento, né, de passar as leis de Deus, está instruindo como criar o tabernáculo, né? Ele foi pontual sobre a mesa, assim como ele foi muito pontual com a Arca da Aliança, que carregava a presença de Deus. A mesa contém os mesmos elementos que a arca. Então a mesa ela é de acácia e ouro, como a Arca da Aliança. E por que a mesa tem esses elementos? Porque hoje o pão da presença compõe a mesa, ela tem que estar presente à mesa, sabe? Então, isso me fez balancear quanto a me expor às redes sociais, mas não me paralisou dentro da minha casa. Então, isso é muito importante. E quanto às louças, gente, essa louça aqui, por exemplo, essa tacinha, ela é do Dollar Tree. Comprei online, porque eu aprendi quando cheguei aqui, que a gente podia fazer online, sabe? Às vezes o Dollar Tree perto da tua casa não tinha. E aí a gente podia fazer a compra online e eu fui achando as coisas. Porque quando eu cheguei aqui, a gente chegou aqui nos Estados Unidos, cada um com uma mala. Então não trouxe louças, eu não trouxe nada disso do Brasil. Sim. Inclusive, quando eu expus no Brasil que eu ia me mudar e coloquei minhas coisas à venda, foi as primeiras coisas que saíram. Uau. Foram as coisas de mesa posta que eu tinha, louças e faqueiros. Sim. E tudo mais. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembro, eu não tinha taça, eu não tinha a taça, eu não conseguia achar, era copo mesmo, sabe? E eu achava sempre tão elegante ter uma taça, e eu não conseguia achar. Então, assim, às vezes o guardanapo de tecido eu ainda não tinha, eu usava guardanapo de papel, sempre gostei do guardanapo de tecido. Aqui a gente faz esse uso e eu deixo na sua casa isso é habitual. Habitual. O guardanapo de tecido. Sim, é para ser usado, porque quando o anfitrião põe a mesa, ele está dizendo a você, é para usar. Se não fosse para usar, não estaria à mesa. Olha só, gente, isso é para mim, porque às vezes eu tenho dó de usar, Cris. Não pode ter dó. Não é para ter dó, é para realmente usar. Exatamente. Se ele tá posto à mesa para você, use e desfrute desse carinho, desse preparo. Porque todos os elementos da mesa, né, quando a gente fala assim, até da etiqueta, não é porque é. Tem um sentido, né, Cris? Tem um sentido. Até o guardanapo tem um sentido. Até o guardanapo tem um sentido. E o guardanapo nos leva à revelação da palavra. Gente, aponta para Cristo, né? gente. Porque a gente já até conversou aqui. Então, quando chegaram ao túmulo e só tinha a túnica estava ali dizendo, eu voltarei. Então, o guardanapo, a mesma coisa. Quando você se levanta à mesa, você põe o guardanapo, dobra, e é como a pessoa que entende de etiqueta, ela vai olhar o guardanapo e vai dizer, aquela pessoa vai voltar.
Uau. Então, tudo aponta, tudo revela. Gente, é isso. Por quê? Porque já que a gente trouxe nessa revelação do pão da presença, porque a gente precisa estar com essa realidade muito forte no nosso coração, que não é só sobre uma aparência, mas existe uma essência que dá o norte para a nossa existência. E é Jesus, é o pão da presença. E que nem a Cris falou sobre o guardanapo, os judeus, eles sabiam que se o guardanapo tivesse dobrado, ele já entendia, já era comunicável para eles, eu voltarei. E no túmulo lá vazio, tava lá dobrado o pano. Ou seja, Jesus está voltando. Então, tudo é um sentido, não é do nada. É igual quando vem algo na sua mente, também não é do nada. Preste atenção. Verdade. Preste atenção à sua casa. Preste atenção às realidades que estão acontecendo ao seu redor. Seja essa mulher verdadeiramente com seus sensores alerta, porque a mulher, ela é o alerta do lar. Exatamente. Ela foi criada para isso, não foi, Cris? Uhum. Deus deu esse dom, né, de termos esse sensor, esse radar. Esse radar. Sempre gostei de falar isso, que a mulher tem esse radar. Então, estejamos atentos a tudo dentro na nossa casa, principalmente a voz do Espírito Santo. Isso. Se ele está te conduzindo, é porque faz parte daquele processo, daquele momento, daquela estação da sua vida, mas o propósito vai ser revelado a partir daquilo que você teve a sensibilidade de sentir. É tão lindo porque a gente estava conversando, né, antes de estar aqui com vocês, e até o esposo da Cris comentou o quanto uma palavra de sabedoria vindo da esposa o fez olhar uma virtude no filho que mudou a forma de comunicação entre o pai e o filho. Olha que lindo isso, Cris. Isso é um presente. É um presente porque é a família que está se alinhando, a família que está se conectando, a família está prestando atenção um no outro. E isso, gente, é da mulher. Deus deu isso para nós. Deus deu esse alerta, Deus deu essa sensibilidade. Ô, Cris, mas algo assim poderoso também que no nosso bate-papo você trouxe é a questão da honra. Né? E eu achei tão maravilhoso quando você falou do poder da honra na mesa. Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. A parte de honrar a mesa é realmente o momento mais forte que tocou o meu coração e o que eu mais exerço dentro de casa, porque ali eu posso honrar não só ao meu esposo, aos meus filhos, mas a todas as pessoas que eu convido a sentar à mesa, né, aquelas pessoas que caminham conosco, e não só em momentos difíceis, sabe? Porque como eu estava falando do radar, então, né, às vezes você, no momento que você senta à mesa, se conecta à pessoa, você consegue sentir as emoções daquela pessoa, né? Você sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá ansiosa, se ela está depressiva, você consegue enxergar, né? A mulher tem esse dom. E aí, por inúmeras vezes, eu conseguia sentir isso numa ligação do meu esposo, numa fala do meu filho, e aí esses momentos eu honrava, sabe, eles à mesa, trazendo à existência aquilo que ainda não existia, exercendo a identidade deles em Cristo. Isso, reforçando quem eles são, não é por conta do desafio, das circunstâncias. Momentos de felicidades também, sabe? Então a gente aqui sentamos à mesa e aqui a gente fez a liberação do Lorenzo para a vida dele de casado, dizendo para ele o quanto, eu escrevi uma carta para ele, dizendo o quanto ele foi importante, como a nossa família, né, assim, cresceu a partir dele, que foi o primeiro filho, né, ali eu aprendi a ser mãe, ali a gente aprendeu a ser pais com ele, né, com todo o desafio de se tornar pais, porque a gente não nasce sabendo, né, a gente tem filhos e não tem uma escola de como ser um bom pai, né, apesar da gente a gente aprendeu no caminho, sabe? A gente teve esses cursos que nos direcionou a aprender um pouco mais, né?
mas a gente teve momentos de liberar o nosso filho caçula, o Luigi, quando ele recebeu uma bolsa na faculdade também. Então, aí aqui a gente... É o momento que eu mais gosto na mesa, é de honrar a vida deles. Sabe, existem conversas, existem propósitos, revelações, mas existem cura, Sim. mas honrar a mesa, para mim, é o mais forte. Nossa, é tão lindo isso, porque eu me recordo que as meninas eram pequenas, devia ter aqui uns 7 e 4, assim, 5 anos. Eu li o livro da Debbie Titus, e lá ela tem algumas ativações, né? Algumas atividades para a gente fazer à mesa. E tem a pessoa que é honrada em dias específicos, né? E ela até ensina a colocar algo diferente naquele lugar, porque aquele dia é a cultura da honra, né? Aquele dia, aquela pessoa em específico vai ser honrada. E eu comecei a praticar isso em casa também. Foi tão especial, e hoje as meninas sabem dessa cultura. E hoje não só a gente deixa uma pessoa ser honrada, mas a gente vai trocando isso para cada um validar o outro, ver o que enxerga no outro, declarar palavras poderosas na vida do outro, a esposa com o marido com a esposa, os filhos, e assim todo mundo. E a honra tem a ver com a pessoa, tem a ver com essa conexão, porque é isso que aproxima o coração. A honra é um princípio que conecta os corações. Né, Cris? Então é tão lindo você poder compartilhar isso para que nós possamos fazer isso também com outras pessoas. A gente vive num mundo que é tão, parece, né, que é tão fácil assim desonrar, porque se eu não gostei, as pessoas se tornam descartáveis. Né? E é tão bom a gente encontrar os tesouros escondidos nas pessoas e poder revelar aquilo que Deus colocou nelas. Né? Aqui eu chegando, olhei para a Cris, eu falei assim, uau, como você expressa o bom perfume, como você expressa o amor. Isso é uma forma de honrar o que você tem carregado, o que você tem feito. E depois a Cris trocou palavras sobre a minha vida, então a gente fala assim, é um ambiente tão mais saudável. É verdade. Né? É verdade. Inclusive, deixei aqui para você, para mostrar uma das formas que eu gosto de honrar a mesa, é assim, né? Escrevendo, como eu disse também, do Lourenço, escrevi uma carta. Domingo foi aniversário do Luigi, eu preparei um café da manhã e também deixei uma palavra, porque não é só montar a mesa, sabe? No momento que eu tô aqui preparando, a minha casa já está num ambiente. Você vai preparando do céu, ambiente. Sabe? Então, assim, é o céu na terra. É isso. Então, você põe um louvor, você arruma a sua casa, você já vai preparando cada lugar e já orando ao Senhor, já declarando uma palavra, já trazendo a atmosfera do céu para aqui, para esse momento, sabe? Isso. E foi isso que eu fiz, e aí Deus me deu essa palavra para você. Olha aqui, ó, Dai, você é serva e boa, fiel. Olha isso, gente. Que lindo! Meu Deus, Cris, obrigada. Isso revela o seu coração. Isso revela a sua sensibilidade. Amém. Isso revela a sua conexão com o próprio Espírito Santo. Isso revela que você estava conectada com aquilo que nós íamos viver isso. Isso revela o seu amor pela minha vida. Eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigada por essa palavra e eu recebo essa palavra. Amém, amém. Foi uma palavra do Senhor para você, não é da Cris. Como eu disse, né, eu vou preparando e eu, né, acordei mais cedo, vim, limpei aqui tudo, preparei o ambiente, sabe? E aí a gente vai preparando e Deus vai revelando o que Ele quer. Né? Então isso é a mesa, essa importância da mesa. Né? Uau. A gente como mulher, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que não só nesse momento orar, mas sabe, você tá passando uma roupa do seu filho, uma roupa do teu esposo, você tá limpando. Aqui na minha casa, todos eles sabem, mãe, você acabou de faxinar, né? Porque o computador, as janelas, os móveis, eles eram impregnados de azeite. Uau. Sabe, de óleo ungido. Uau. Então as marcas iam ficando ali. Uhum. E eles sabem que
tem uma mãe que ora, tem uma esposa que ora. É. Então, sabe, o ambiente, a mesa é maravilhoso, mas o nosso lar é uma casa de oração, Exato. é uma casa de refúgio do Senhor. É verdade. Sabe, tudo tem que ser a partir daqui, a partir da nossa casa. É verdade. Então, as minhas maiores preocupações, né, lendo a palavra, era, primeiro, eu jamais queria ser a mulher rixosa, que o marido prefere dormir no teto chuvoso do que dentro de casa com uma mulher rixosa. Uau. Então, essa era uma das minhas preocupações para eu não ser, mas também eu tinha uma palavra que eu também, de quem eu queria ser. Então, tá lá em Provérbios 31, onde uma mãe ensina seu filho, né? Porque Provérbios 31 é a mãe do rei Lemuel passando para ele as instruções de como escolher uma esposa. É verdade. E no fim ela diz assim, né? Há muitas mulheres virtuosas, mas você sobrepõe a todas elas. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, se o que eu quero isso. Ser essa Acho mulher. que, sabe, assim, na minha lápide, assim, sabe? Eu quero essa frase. Uau! Existiam muitas mulheres virtuosas, mas você sobrepõe a todas elas. Que lindo! Isso é o que eu almejo, assim, o meu caminhar, o meu viver na igreja, aqui em casa, sabe? Onde eu estou, o ambiente que eu estou, é isso. Eu vivo a partir desse versículo. Isso é tão maravilhoso, gente, porque a gente vive a partir de uma palavra. Então, se apegue a uma palavra de Deus para a sua vida e o Espírito Santo vai fazendo, vai moldando, vai conduzindo. E a Cris, ela é essa mulher virtuosa mesmo. E pode ter muitas, mas ela sobressai. Ela sobressai na excelência, ela sobressai no cuidado. Por quê? Porque ela já tem um histórico de caminhar com o Senhor nessa realidade. É verdade, glória a Deus. Isso é tão lindo, gente. Para mim, isso é um aprendizado. Porque a Cris já tem filhos casados, filhos saindo da faculdade, entrando num novo tempo, numa nova estação. Eu tô com filha pré-adolescente, ainda adolescente. Eu falei, eu tenho muito que aprender. E talvez você também pode aprender com isso. Você pode falar assim, Senhor, do que nós estamos, do que eu estou ouvindo hoje, aonde é que eu posso avançar, onde é que eu posso melhorar? Porque é um tempo de preparação e o MesaCast é sobre isso. É sobre ativar mulheres a viverem a realidade da mesa, principalmente a partir da sua casa. A partir da sua casa. Porque não adianta eu ganhar o mundo e perder os meus. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu querer milhões de likes e a minha filha às vezes nem me aprova pelo meu comportamento, porque eu não a olho, porque eu não a vejo. Ou eu querer me expor, mas para o meu marido eu não tenho tempo de exposição, não tenho tempo com ele. Não faz sentido. Mas há algo de especial que na mesa não deve ter. O que para você é aquilo que você fala assim, dessa mesa eu levanto, eu não permito, eu não quero perto, eu não quero que isso faça parte da minha mesa e da minha casa? Eu vou continuar dizendo, é na minha casa, na minha mesa, e eu não sento em mesas onde há mentira, onde há pessoas que criem contendas, sabe? Através de mentira, através de fofocas, então essas coisas... não faz parte da minha mesa e eu não faço questão nenhuma de sentar à mesa com pessoas mentirosas e que criem contendas. Exatamente, porque não reflete. Porque a palavra do Senhor diz que ele, primeiro, que a mentira é o único filho que Satanás tem, né? O único filho é a mentira. E segundo, Deus não gosta e nem odeia, ele abomina. É verdade. Quem cria contendas, né? Ele abomina. Então, essas coisas, assim, realmente não faz parte. Não senta não na senta e mesa. eu não... eu quero... Gente, isso é tão lindo. E a gente já passou por um tempo aqui de trás das câmeras conversando. Isso é tão forte, a gente viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não ouço a voz de Deus, eu não sei o que fazer, mas busque que você vai encontrar. E um dos exemplos que eu trouxe, que a gente até riu aqui, é porque Deus está querendo se revelar para nós.
Às vezes você tem uma dificuldade em pôr uma mesa, você tem dificuldade em fazer com que os seus familiares sentam à mesa, mas entre com o Espírito Santo nessa parceria, porque vai dar certo, seja intencional nesse lugar. Por quê? Porque Deus ele tem o prazer de se revelar para nós. Eu estava contando para a Cris que eu fiz uma analogia na minha cabeça que assim, quando as crianças eram pequenininhas, a gente brincava de várias brincadeiras e dentre elas aquelas de esconde-esconde. E eu tinha o prazer de me esconder, mas eu deixava parte do meu corpo para que elas me achassem. Então, se eu estava atrás de uma cortina, ficava o pezinho lá embaixo. E daí, daquele pezinho lá, elas me achei você! Verdade. Intencional, né? Sempre a gente deixava para ser encontrado. Para ser encontrado. Exatamente. Aí a gente abraçava, a gente ria, a gente validava, a gente se alegrava. Por quê? Porque o maior prazer do pai não é se esconder, é caminhar junto. Então, Deus tem esse privilégio, na verdade, nós temos esse privilégio, Deus tem esse desejo de se revelar para nós. Então, está disponível em todas as esferas. Nós temos que querer e escolher, né? Estar na presença do Senhor, né? Porque a palavra, né, diz que você tem que entrar num quarto, fechar a porta, porque ele, em secreto, já te espera. Exato. Então, e como vocês ouvem a voz do Senhor? Eu estou passando, né? É sempre processos novos. Fecha entra uma nova estação, né? E eu estou em uma estação que Deus me trouxe de volta para casa. E como você ouviu isso? Ouvi através de um louvor, ouvi lendo a palavra, ouvindo a Deus. Não só entrei no quarto para pedir ou para falar, mas eu entrei para ouvir. Sim. Sabe? Lendo um livro, você já tem 2 livros escritos. Quanto tempo, quantas experiências você tirou do que você vivenciou e está ali naquele livro. Então, né, a gente aqui fazendo esse podcast, eu posso estar falando alguma coisa que vai acender na vida de alguém. Exato. Então, isso é uma forma que Deus usa para estar falando conosco. Então a gente tem que ser sensível, a gente tem que escolher ouvir, a gente tem que ter tempo para ouvir e investir, não é gastar, não gosto de falar essa palavra gastar, mas é investir tempo com o Senhor, é investir tempo com a família, é investir tempo com os filhos, sabe? Para ouvir Deus, investir tempo com Deus. Para conhecer os filhos, investir tempo com seus filhos. Para você ter um relacionamento melhor e mais saudável com o seu esposo, investir tempo com, né, o seu esposo. E é isso, a gente tem que estar investindo, tem que querer. Hoje, né, o nosso filho mais velho, Lorenzo, é pastor de adolescentes, e eu escuto muito, sempre ouvi, né, desde lá de trás, como você fez, o que você faz. Sim. Eu falo, gente, primeiro, eu tenho que ser o exemplo maior, né? Segundo, eu tenho que investir tempo. Porque, né, um exemplo, agora mudou para sexta-feira, antes era um sábado, né, um culto. Mas sexta-feira eu faço isso, eu faço aquilo. Não, na sexta-feira aqui na minha casa era o dia do culto deles, então a gente não fazia nada, não programava nada, mas eles estavam no culto, sabe? A gente sabe que aqui em Orlando tem isso de distância, tudo é 30 minutos, tudo é muito longe. Ok, então se programe, vai para lá. Seja intencional para isso. Deixa o seu filho ou fica ali ouvindo a palavra, porque eu escuto. E sou muito edificada. Sempre ouvi. Então, para aquele momento que você está vivendo, Deus ali também vai estar falando com você. Não é só para os adolescentes. Exatamente. Ou então, aproveita aquele momento e sai com o seu esposo. Também. Sabe? Mas isso nunca foi algo negativo pra gente, sabe, na nossa casa, assim. Então, assim, existiam regras e isso sempre foi inegociável, né? Estar na igreja, ir à igreja e para um adolescente, como que isso ia funcionar? Para um pré-adolescente, para uma criança? O pai tinha que levar, o pai tinha que ir. Exato. Ou seja, renunciar algumas coisas de si e potencializar um princípio na vida dos filhos. Exatamente. Né? E ele fala isso. É uma semente que não volta vazio. Não. É aquilo, tudo que a gente planta, colhe. Se você está plantando tempo, você está plantando palavras, você está plantando verdade, você está plantando a cultura de honra, a cultura da mesa, não tem como voltar vazio. E eu tenho aprendido já assim, né, com 56 anos, que há também sementes que você planta, mas que você não vai colher.
Ah, mas o outro lá na Mas frente, o seu filho vai colher, o seu neto vai é colher, verdade. sabe? Porque as sementes que a gente plantou aqui, o nosso filho já colheu. É verdade. Né? Ele Uau. teve agora, Aham. nosso filho casado teve na Europa e ele já colheu sementes ali que É nós verdade. plantamos aqui. É verdade. Né? Cris. Então, assim, a gente também tem que estar atento a isso. Tem sementes que você vai verdade. plantar agora, mas a sua geração vai Vai colher. colher. E louvado seja Deus. Porque eu estava conversando com uma amiga esses dias, trazendo para ela essa verdade. E eu falei, amiga, a nossa geração vai dizer, a partir da minha avó, a partir da minha bisavó, a partir da minha tataravó, a minha família serviu ao Senhor. É, aleluia. Meu Deus, é isso. É isso. Né? Isso é forte E demais. eu falei, amiga, é isso. Aí ela ficou assim, falou, meu Deus. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Porque foi a partir de você, foi a partir de mim. Exatamente. Então, assim, são sementes que as gerações vão colher. Vão colher. É isso. Não tem como voltar vazio. Há colheita. E ao mesmo tempo que há uma colheita, quando a gente não planta, ou que plantamos contendas, ou que plantamos gritaria, ou que plantamos raiva, não sei. Mas o que eu sei é que há uma semente do fruto do Espírito em nós, que nós precisamos gerar para que haja o quê? Para que apareça, para que haja uma colheita, para que o fruto vai lá e pronto. Porque às vezes as pessoas olham para minhas filhas e falam, nossa, a sua filha fala bem, nossa, a sua filha é isso, a sua filha é aquilo. Para os meninos, não, seu filho é isso. Só que, Cris, o quanto você renunciou de você? O quanto você orou por isso? O quanto você preparou um espaço para isso? Não é do nada. Não. Há um processo, há um propósito, há uma intencionalidade. Tem coisa, gente, que eu não sabia. Fui aprender. Há coisas que você não sabia, eu tenho certeza que você começou a aprender. E você desenvolveu um ministério à mesa. Você tem autoridade, Cris, para falar sobre a mesa, não só da cultura da mesa, que é algo forte na sua vida, na sua prática de família, mas também sobre uma etiqueta de saber o significado das coisas. Aprenda, seja humilde para aprender. É tão gostoso a gente aprender e poder passar isso para frente, para não parar. Transmitir. Exatamente. Não é passar. Não, porque se para em você, a sua semente já morreu. Ah lá, se parou em você, a sua semente já morreu. Grava isso aí. Qual é a semente que está em você parada e que precisa aí, ó, cultivar, regar todos os dias para poder fazer avançar? Todos os dias. Né? E eu também não... Lá em casa é muito forte para mim, né? A gente falou dessa marca de mesa que eu não sento e é uma marca negativa. A gente fala muito para as meninas, seja verdadeira. Seja verdadeira com a mamãe, seja verdadeira com o papai, porque do Senhor a gente não tem como esconder. E o que está mais revelado ao Senhor sobre nós é o nosso coração. Então não adianta ter sementes de mentira no seu coração. Abra o seu coração para que a verdade, a luz entre. Né? É porque é isso, né? Como eu disse, o diabo só tem um único filho, que é a mentira. Mas Deus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Exatamente. Né? Ele é a verdade. Então, há só existem dois caminhos. Exatamente. Só existem dois a luz, caminhos. é a treva, é a mentira ou é a verdade? Isso. Qual parceria você tem feito? Eu tenho falado muito sobre isso. Qual é a parceria que você tem feito? E a gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria que a Cris trouxesse também, porque como a gente está falando, né, de ser intencional e às vezes as pessoas não têm o hábito ainda e não sabem o como, ou às vezes o como começar, o como ouvir a Deus, porque sempre o como que fica ali tirando às vezes a gente, porque não sabe mesmo. E ok que não sabe, não tem problema. Mas o Senhor vai revelando, né, Cris, no caminho os próximos passos. O que nós precisamos saber é que a partir de hoje eu faço uma escolha. E aí foi tão lindo que a gente conversando antes, a Cris falou assim, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. E eu visualizei isso. Porque às vezes tem hora que eu não sei o que fazer. Mas se a lâmpada está na minha frente, ela está iluminando o meu
passos. É seu passo, o seu passo. Lâmpada para os meus... E luz para os pelo meu caminho. Gente, e eu visualizei, e essa imagem, ela tá tão forte ainda na minha mente, porque é como se eu estivesse segurando uma lamparina, e eu caminhando, e às vezes, sem saber o destino final, mas confiando nas sementes que estão sendo plantadas, na intencionalidade de viver a partir de uma conexão de coração, a partir dessa realidade da cultura de honra e da mesa. Poxa, o Senhor, ele vai dando passo a passo o que nós podemos ir fazendo. Exatamente. Ele vai trazendo pessoas para nos ensinar. Às vezes aparece alguém na nossa frente que traz um testemunho e você fala, uau, é isso. Era isso que eu estava precisando. Mas, Cris, traz aqui para a gente, finalizando, um testemunho, assim, uma realidade que você fala, não, isso eu preciso dizer, porque eu creio que vai ajudar muitas pessoas aí diante de tudo isso que a gente já vem conversando. Eu tenho muitos testemunhos, né, à mesa, são muitos anos trabalhando e fazendo isso, mas o maior testemunho para mim, quem me conhece sabe o quanto eu sou família, é ver os meus filhos, sabe, reverberando tudo aquilo que eu ensinei, e eu ensinei intencionalmente, e hoje ver que realmente através do que eu fiz, sabe, não do que eu falei, porque eu só fazia, eu montava a mesa para Cristina, não era para Humberto, para o Lorenzo ou para o Luigi, é porque eu gostava, né? Então eu vendo eles reverberando na vida deles, o Lorenzo casou e o que ele procurou foi um apartamento que pudesse conter uma mesa. Uau! Então isso para mim foi forte. Saber que aí não vai parar, porque a minha nora veio, tia, me ensina, eu quero aprender. Olha que lindo então, isso, eu trouxe ela até aqui, né? E aí a gente foi ensinando e hoje eles fazem, hoje eles têm esse momento, né? Tem também, todo dia esse momento à mesa. Exato. Porque o mundo está tirando tudo isso, né? Famílias comendo cada um no seu horário, até dentro de carro, em frente à televisão, cada um no seu quarto. Eu escuto, sabe, históricos assim, de pessoas que vão limpar a casa e falam, gente, vocês não imaginam o quarto do filho como é que é. Quer dizer, não tem momento à mesa. Então, o meu testemunho maior de tudo isso é ver a minha família vivendo tudo aquilo que eu investi, sabe, à mesa. Né? Porque eles sabem, na hora que eles, né, o Lorenzo, quando ele vai fazer uma pregação, que eu já ouvi ele falando sobre a mesa, sabe, falando sobre Davi e Jonathan, sabe, da igualdade dali, sabe? E até quando ele traz o Mefibosete, né? Que ele resgata a amizade deles, né? Quando ele... A honra dele honrar a geração. Então, exatamente, tava essa lá parte. O filho perdido, porque naquela época... me ajuda a construir. Mas naquela época o que acontecia? Meio que acabava a geração do rei anterior. Exatamente. Jonathan... E com a amizade, que, na verdade, com a lealdade Saul, né, perseguiu Davi, Davi se tornou rei, e aí Jonathan morreu, então eles pensaram, eu vou acabar aqui na terra a geração de Saul. E Mefibosete era um dos, né? Filho de Jonatas. Filho de Jonatas, mas Davi resgatou, relembrou daquela amizade, resgatou Mefibosete. E pediu para o servo procurar. Tem alguém da família, da linhagem de Saul, de Jonatas? E estava aleijado, amiga. E naquela época... porque na mesa todos são iguais. Exato, eles não honravam, gente, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência naquela época. E ele falou assim, você a partir de hoje, trouxe ele para o palácio, a partir de hoje você vai sentar à minha mesa. Isso e ali mostra ali igualdade. Então, sabe, a partir do momento que eu vejo o meu filho pregando sobre isso, falando sobre isso, e eu sei que veio a partir do que eu escolhi. Do que vocês viveram, né? Sabe, eu escolhi ensinar, eu escolhi viver, eu escolhi esses momentos à mesa que marcaram a vida deles e marcam ainda. Né? Como eu disse, o Luigi tinha 4 anos
estava na Califórnia fazendo faculdade, voltou agora, primeiro aniversário, depois de 4 anos que eu pude honrar ele à mesa mais uma vez. Mas que isso fique registrado, gravado. Isso. Então, esses, para mim, são os maiores testemunhos. Tenho muitos testemunhos de amigas, de ouvir o coração, de entregar uma palavra, de ter revelação, né? Assim, mas de receber essa casa cheia, mesas, 3, 4 mesas aqui, a gente já tive aqui, nesse espaço, mas para mim a minha maior alegria é ver a minha família, sabe, testemunhando tudo aquilo que eles vivenciaram aqui dentro. Uau. Não são experiências de fora, são experiências daqui. Isso me lembra muito, porque isso é muito forte, porque é uma maneira também que revela o coração de Deus e a nossa vivência com o Senhor no sentido assim, Cris, me veio agora isso. Eu não conheço de ouvir falar, eu conheço de experimentar. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Então, às vezes a gente pode estar contando testemunhos de outras pessoas. E ok, é legítimo também, porque Deus faz e continua fazendo na nossa casa e na casa dos demais. Mas quando a gente vive essa realidade de testemunhar a partir daquilo que Deus está fazendo no nosso centro, na nossa base, na nossa casa, na nossa mesa, você fala, uau, esse é o maior testemunho que eu poderia compartilhar, que é o testemunho da minha vida, da minha casa, daquilo que eu tenho experimentado com os meus. Exatamente. Então, gente, nós gostaríamos muito assim que isso pudesse alcançar o seu coração, que você fosse assim intencional mesmo nas suas ações, que você experimentasse de quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para a sua vida, que você continue gerando frutos aí espirituais na sua casa, que você possa preparar mesas para outras pessoas, que não é sobre os utensílios, mais uma vez a gente fala, mas que eles sim são agradáveis aos olhos, e isso é maravilhoso, porque o céu revela a nobreza e a gente pode materializar isso nas nossas vidas. Certeza, não é, Cris? Então, se eu posso, faça com carinho. Se você tem, use, desfrute disso no seu dia a dia. Não deixe só para as visitas. Não, jamais. Primeiro para os da casa. A primícia, né? Cris? A primícia para os da casa. Para os nossos. A primícia é para os nossos. Cris, obrigada. Obrigada pelo seu coração, obrigada pela sua vida, pelo seu tempo. Gente, nós já estamos aqui há horas conversando, nós já falamos vários testemunhos, nós já gravamos uma vez, nós já gravamos outra vez, e o que de mais e de tudo eu tiro aqui é assim, Cris, obrigada, porque você é uma mulher, acima de tudo, generosa. Amém. Muito obrigada. Eu vi paciência no seu coração, eu vi fruto espiritual liberado nessa nossa manhã aqui, e eu espero que isso assim, seja uma avalanche no seu coração também, e que você possa sentir um pouquinho de tudo aquilo que a gente veio vivendo e compartilhando nesse nosso MesaCast, tá bom? Não esquece de seguir o canal, não esquece de compartilhar e de convidar mais pessoas a sentarem nessa mesa aqui no MesaCast. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe. Tchau.